Graça, irmão. Primeiramente, parabéns a todas as mães da Igreja Batista Ebenezer. Nós estamos no capítulo 7 de Romanos. Vamos falar hoje do versículo 1 a 6 sobre a nossa relação, sobre a lei, a relação entre a lei e a nossa vida cristã, o nosso discipulado. O apóstolo Paulo causou um certo mal-estar aos ouvintes que não entenderam realmente a sua mensagem. Quando ele disse que a lei mostra o nosso pecado, ela somente mostra o nosso pecado, que a lei condena, que a lei define o pecado como transgressão e essa transgressão produz a ira de Deus, que estamos libertos da lei, que estamos agora debaixo da graça, né? Ou seja, tudo isso levou os ouvintes a pensarem que ele estava menosprezando ou destruindo a lei. Três atitudes se manifestaram com relação à lei. O legalismo, que diz, olha, precisamos cumprir toda a lei, literalmente. De outro modo, não seremos salvos. O antinomianismo, não temos mais nada a ver com a lei. O apóstolo Paulo diz que estamos libertos da lei, então não temos mais nada a ver, podemos pecar à vontade. É a libertinagem, né? A licenciosidade. E tem uma atitude daqueles que regozijam pela salvação, e busca no Espírito Santo a força para cumprir a lei. Essa é a posição bíblica, é a posição que o apóstolo Paulo defende. Então, no versículo 1 a 6, capítulo 7, ele vai estabelecer aqui, fazer uma comparação entre a nossa relação com as leis civis e a nossa relação com a lei de Deus. O que é que ele vai dizer? Ele vai fazer isso para nos mostrar que nós não dependemos mais da lei para sermos justificados, mas precisamos cumpri-la, né, como demonstração de que já fomos justificados. Então ele começa dizendo o seguinte, que com relação à lei civil, quando nós morremos, nós não temos nenhuma responsabilidade mais com a lei. Estamos livres da lei, desobrigados da lei. É o versículo 1 que está falando. Os nossos contratos aqui na vida civil acabaram, cessaram. Se você deve, você devia, você não deve mais. Ninguém vai bater lá na porta do seu túmulo para te cobrar. Você já morreu, acabou. Então, cessou todas as obrigações para com a lei, as leis civis, todas as obrigações contratuais. E ele cita, então, o exemplo do casamento, no versículo 2 e 3, onde ele fala que a esposa ela tem uma ligação com o marido enquanto o marido viver. Se o marido morrer, ela não tem mais nenhuma obrigação para com o marido, não há nenhuma ligação. Ela pode até se casar com outro. Então, e ele então diz que assim é conosco também. Né? Nós já morremos para a lei, versículo 4, né? No sentido que eu tenho repetido sempre, né? Já foi paga, a condenação já foi paga em Cristo. Ele diz aqui, né? Por meio do corpo de Cristo, no versículo 4. Então nós agora pertencemos a outro, nós pertencemos a Cristo. Assim como uma mulher que o marido morre, ela não tem uma relação com ele e ela casa com outro, nós não temos mais nenhuma relação com a lei, e agora nós casamos com outro, casamos com Cristo, nós vivemos para Ele, a fim de que venhamos dar frutos para Deus, final do versículo 4. No versículo 5, né, ele vai fazer uma antítese bastante interessante. Veja o que ele diz. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos. Ou seja, a lei ela desperta essas paixões e ela atuava sobre nossos corpos e nos deixava presos ao pecado, nos dominava e dávamos fruto para morte em consequência disso, porque o pecado gera morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, ou seja, morrendo para a lei, né, nós somos libertados da lei, para que vivamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha lei escrita. Ou seja, nós agora morremos para a lei, recebemos o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo que nos controla, é o Espírito Santo que nos capacita, né? É o Espírito Santo que nos motiva a viver uma nova vida e a cumprir a lei. Então, concluindo, qual é a nossa relação? Temos alguma relação com a lei? Não e sim. Não, no sentido de que não dependemos da lei para sermos justificados. E sim, depois de justificado, nós vamos demonstrar que somos justificados, demonstrar nossa gratidão a Deus, cumprindo a lei. Portanto, a nossa relação com a lei
em relação à justificação acabou. Mas temos agora uma nova relação. Recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é amor. Então nós vamos agora daqui para frente agir baseado no amor. Em outra ocasião, o apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 8, por ali, vai dizer, nós vamos chegar lá. Quem ama, cumpriu a lei. Porque quem ama tem desejo, tem vontade de realmente fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho para a nossa santificação. Se quisermos cumprir a lei para ser salvos, estamos apenas praticando uma religiosidade que vai nos levar à condenação. É o contrário, por sermos salvos, né? Por termos gratidão pela salvação, é que vamos cumprir a lei. Este é o caminho da santificação. Todos tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.